Olá, turma! Hoje nós daremos seguimento aqui à disciplina de anatomofisiologia e hoje nós abordaremos o sistema urinário. Então, para começarmos, nós temos aqui afirmando que o sistema urinário é composto por órgãos que filtram sangue e em seguida elaboram e armazenam temporariamente a urina até que ela seja eliminada para o meio externo. Fazem parte do sistema urinário um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então o que acontece? O rim, ou os rins, eles atuam realizando uma filtração, principalmente tentando eliminar aquelas impurezas que podem fazer mal ao nosso sistema, ao nosso metabolismo. E essa excreção ela se dá através da urina. Nesse processo ocorre também reabsorção daquilo que pode ser aproveitado e também é secretado ou produzido elementos que ajudam fisiologicamente o nosso sistema como um todo. Então, isso seria um resumo, né, do que um sistema urinário realiza e qual que é o objetivo dessa filtração, né, que é principalmente remover as impurezas, reabsorver aquilo que é aproveitável e também secretar elementos que propiciam um metabolismo ótimo, vamos dizer assim. Então aqui nesse momento nós temos uma imagem de uma vista anterior do sistema urinário, e percebemos que os rins eles são órgãos pares. Nós temos o direito e o esquerdo, tá? É um sistema localizado logo acima da cintura, a região ali abdominal, né? Um de cada lado, como vocês podem perceber. Eles têm uma forma de feijão, uma coloração vermelha, um vermelho escurecido, né? E o rim direito, vocês podem perceber que anatomicamente ele está um pouquinho mais abaixo do que o esquerdo. O esquerdo vai ficar sempre anatomicamente, né? Fisiologicamente, um pouco mais acima. Tá? Eles não estão num plano totalmente reto. Existe uma diferença, né, de posição. Neste caso aqui é uma posição, o direito está verticalmente, ou melhor, é isso mesmo, verticalmente, um pouco mais abaixo. Tá? E esses rins, eles realizam esse trabalho, né? Principalmente como dissemos na introdução. E o papel do rim, o papel do sistema urinário não é somente realizar a filtração desse sangue, né? O objetivo dos rins tem papel importante também em outros metabolismos. Tá? Por exemplo, os rins eles também atuam na manutenção da osmolaridade, na regulação do volume sanguíneo, na regulação da pressão arterial, na regulação do pH e também dos níveis de glicose. Atua também na liberação de alguns tipos de hormônios, principalmente a eritropoetina. Tá? E faz o
trabalho nobre que é realizar, né, a filtração. Ou seja, a filtração seria a nobreza na qual, os rins ou o sistema urinário atua aí, né, removendo principalmente as impurezas. Então aqui nós temos, né, na região central dos rins existe o hilo renal, que é uma parte côncava, seria essa parte aqui, né, o hilo renal. E os rins possuem néfrons nas regiões de córtex mais externa, que nós temos o córtex, e também na medula, que seria essa coloração rosada. Tá? Percebemos aqui também que nós temos uma veia cava inferior, uma aorta ascendente, os ureteres, a bexiga. Aqui nós temos artérias renais, coloridas aí em vermelho. Tá? Cada unidade mínima de que realiza uma filtração é denominada néfron. Tá? E esse conjunto de vários néfrons forma-se o que chama-se de pirâmide renal. Tá? E a unidade mínima de filtração também é conhecida como glomérulo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que seria um glomérulo. Então o néfron ele é o responsável pela filtração do sangue e pela remoção das substâncias que devem ser excretadas. Cada néfron é uma microestrutura que possui nas suas extremidades a cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. E em seguida temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e por fim o túbulo coletor. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês a imagem. Os ureteres, como vocês podem perceber aqui, ó, em amarelo, os ureteres, ele é um tubo muscular pouco calibroso, aproximadamente de 6 mm por 25, 6 mm aí de diâmetro, né? Por 25 de comprimento. Tá? E eles realizam, né, aquilo que não foi aproveitado, ou seja, as impurezas, elas são destinadas para a bexiga. Aquilo que não foi aproveitado. Tá? Vamos ver a próxima imagem. Aqui nessa imagem, pessoal, a gente consegue ter uma visão mais aproximada, né? Uma representação macroscópica deste rim. E a gente consegue perceber aqui algumas regiões importantes, que é o córtex, região mais externa do rim. Aqui internamente nós temos a medula renal, né? Juntamente com as pirâmides renais. Interessante que se a gente perceber aqui, ó, daquela região que a gente denomina hilo, né, partem algumas ramificações. Essas ramificações maiores que vocês podem perceber aqui, ó, o nome dela é cálice renal. Nesse caso aqui nós temos 3 ramificações grandes. Seriam os cálices renais maiores. Aqui nós temos um, aqui nós temos outro e aqui nós temos outro cálice renal. E à medida que esse cálice ele vai se ramificando novamente, vão se formando cálices renais menores. Aqui temos um cálice renal menor, aqui outro menor, aqui outro menor, certo? Temos outras constituintes anatômicos importantes aqui.
como por exemplo os vasos sanguíneos aqui, ó, vocês podem perceber que são os vasos sanguíneos que chegam ao rim e vasos sanguíneos também que saem. Né? Os vermelhinhos aqui seriam artérias e os azuis seriam as veias. Né? Anatomicamente aqui, o que está sendo mostrado seriam os principais constituintes, né, deste sistema urinário, tá? Ou melhor, do néfron especificamente avaliando, né, analisando. Pessoal, aqui nesse slide eu vou explicar para vocês de uma forma simples, para que vocês entendam como funciona a fisiologia de filtração do sangue. E neste caso, nós temos que fazer algumas perguntas provocativas para vocês. Como que os rins eles conseguem limpar o nosso sangue o dia inteiro sem parar? E os rins não param. Eles estão constantemente, mesmo enquanto estamos dormindo, o rim está trabalhando, certo? E isso se deve porque a todo momento impurezas são geradas a partir de todo o processo metabólico, né, constante. Desta forma, é necessário que essa limpeza seja realizada pela menor unidade de um néfron, neste caso aqui, a gente denomina um glomérulo, né, que ele realiza a partir deste emaranhado aqui, né, de toda essa ilustração, como vocês podem perceber. Nós temos aí aproximadamente um adulto aí, né, de 800 mil a 2 milhões, 1 milhão e 800, né, glomérulos como este, né, nesse caso contando os dois rins, né, 800 mil a 1 milhão e 800 mais ou menos, de glomérulos como esse, de néfrons como esse, a todo momento trabalhando e realizando essa filtração, tá? E onde acontece essa filtração? Como você sabe, dentro do rins, né, existem milhões de pequenas unidades como essa. Milhões, milhões, milhões. Certo? Cada néfron deste é considerado um filtro. E cada néfron é formado por um glomérulo, né? Um emaranhado de capilares sanguíneos. Isso aqui, ó, em vermelho, são capilares sanguíneos. Certo? E também a cápsula de Bowman. Aqui nós temos a cápsula de Bowman, pessoal. E ela é uma estrutura que envolve o glomérulo. Aqui nós temos o glomérulo. A cápsula de Bowman, né, ela envolve esse glomérulo. E esse glomérulo ele funciona como se fosse uma peneira, né? Uma peneira bem fininha mesmo. Neste caso aqui, neste glomérulo, não consegue passar uma proteína, né? Porque a proteína é considerada uma macromolécula, né? Neste caso, quando é observado proteína na urina, é porque está acontecendo uma falha grave. Né? Então, observar através de exames de urina e a pessoa está perdendo proteína pela urina, isso é um sinal de que os néfrons estão apresentando uma falha gravíssima. Né? Essa pessoa possivelmente esteja apresentando uma insuficiência renal aguda, se for um caso novo, ou até mesmo uma insuficiência renal crônica que requer aí, né,
fazer uma hemodiálise. Então, não sei se vocês conseguem entender que esse glomérulo ele não pode, né, deixar passar proteína. Tudo bem, pessoal? Assim como também não podemos também na urina observarmos, né, glicose. Ter glicose na urina também é um sinal ruim, né? Tá? E esse glomérulo, né, essa filtração glomerular, pessoal, é a parte do qual os componentes, né, na verdade eles entram por aqui, né, pessoal? Tá? Nós temos uma arteríola aferente, que é essa vermelhinha aqui. E outra coisa interessante é que quando inicia-se o processo de filtração do sangue, pessoal, o que está sendo filtrado de fato é o plasma sanguíneo. Porque no plasma sanguíneo são filtrados elementos, vamos dizer assim, de peso molecular menor. Como eu disse para vocês, no plasma sanguíneo não serão observadas proteínas, né, de muito peso. Então, desta forma, o que passa pelo filtro são moléculas pequenas. O que seriam moléculas pequenas que passam por aqui, né? Seria água, seria sais minerais, sódio, potássio, glicose passa, aminoácidos passam, ureia, né? Agora não passa aqui moléculas grandes, proteínas, células sanguíneas, hemácias, leucócitos, plaquetas. São macromoléculas, são moléculas grandes, né? Entendeu, pessoal? É como se, fazendo assim uma analogia aqui, é como se a gente tentasse peneirar um arroz numa peneira de café, naquele filtro que faz café. Impossível, né? Fazer esse tipo de filtração, se é que vocês conseguem me entender. Então, esse sangue, por que ele é filtrado? Por que ele entra por essa arteríola que a gente fala, né? Como que ele entra? O que é que propicia essa entrada do plasma aqui para que seja suficiente para que todo filtrado faça todo esse percurso? Tá? O que faz o plasma circular aqui dentro? Né? O sangue circular aqui dentro? Na verdade, gente, acontece uma pressão muito forte para que todo este filtrado ele seja empurrado e percorra todo o circuito. Então eu posso afirmar que a pressão hidrostática glomerular é o que faz, é o que impulsiona todo esse trajeto. Tá? Outra coisa que também favorece esse trajeto, esse sentido unidirecional, é a força contrária que puxa o líquido de volta para os capilares. Então o que acontece? Em todos os circuitos acontece a filtração. Vamos começar aqui, vamos tentar compreender que o filtrado ele vem, né, o sangue, né, ele entra aqui na cápsula de Bowman. Aquilo que é micromolécula, uma molécula pequena, ela consegue ser filtrada, certo? E aí esse filtrado ele permanece circulando por aqui e quando chega nesses emaranhados aqui, ó, isso aqui é tudo capilar sanguíneo. Alguns capilares, dependendo do tamanho da molécula, ela pode ser reaproveitada e sai para o sangue. E aí ele vai girando. E aqui a gente pode, vocês podem notar que quando sai da cápsula de Bowman e a gente observa este emaranhado, esse emaranhado próximo da cápsula de Bowman é chamado de túbulo proximal. Tá? Aqui nesse túbulo proximal acontece reabsorção
de elementos que são aproveitáveis. Glicose, né, aminoácidos, tá? E aí, depois de passar pelo túbulo proximal, esse filtrado, pessoal, ele desce aqui nesta alça. Isso é uma alça. Percebam que temos uma alça que desce e nós temos uma alça que sobe. O nome dessa alça é chamada alça de Henle. Alça de Henle. Percebam que na alça de Henle também nós temos o que? Capilares sanguíneos. Isso quer dizer que aquilo que for aproveitado do filtrado, ele pode entrar para os capilares, como também nós temos outros elementos que vocês vão ver daqui a pouco, que podem passar do capilar para o filtrado, ou seja, para a alça. Então nós temos elementos que, se for reaproveitado pelo nosso sistema urinário, ele volta para o capilar. Aquilo que não é aproveitado, ele sai do capilar e vai para a alça. Então percebam que o que for positivo para a nossa saúde tem que voltar para o capilar sanguíneo, certo? E aquilo que não é aproveitável tem que voltar para a alça. Percebam que a alça vem com todo filtrado descendo, então a gente tem uma alça de Henle descendente e uma alça de Henle ascendente. À medida que ela ascende, sobe, nós temos aqui um outro emaranhado, parecido com esse inicial que nós vimos aqui. Só que aquele lá que nós vimos anteriormente é classificado como o quê? Túbulo proximal. E este aqui, como ele está distante, é classificado como túbulo distal. Aqui também nós temos alguns capilares, mas à medida que o filtrado ele vai se afastando, indo mais longe ainda, como nos túbulos distais, o processo de reabsorção ele vai diminuindo. A quantidade de reabsorção vai diminuindo. E a quantidade de filtrado, ou seja, das impurezas, elas vão aumentando. Porque em todo o circuito ele vai coletando todas as impurezas e vai levando com ela. Tá? Percebam aqui que quando o túbulo distal acaba, só vai restar o que, pessoal? Aquilo que não é aproveitável. E aquilo que não é aproveitável, percebam aqui, ó, e vai seguindo, 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 dá uma voltinha aqui e vai cair finalmente no que a gente chama de túbulo coletor, né? E aqui nós temos o ducto coletor. Quando chega todos os elementos aqui no ducto coletor, isso quer dizer que são todos aqueles elementos que não serão aproveitáveis. Por exemplo, ureia, amônia, são elementos tóxicos. E aí, esse ducto coletor, como vocês viram lá anteriormente, é o que vai levar lá para a bexiga. Então, se a gente for fazer aqui um estudo, nós temos o quê? Que o sangue arterial é conduzido sob alta pressão, entrando aqui na arteríola aferente. A filtração do plasma acontece sem proteínas e células, ou seja, sem proteína, porque a proteína é uma molécula muito grande. E esse filtrado glomerular ele vai para o túbulo proximal, sai da cápsula de Bowman, vai para o túbulo proximal. E aqui a gente já observa uma reabsorção de sódio e potássio. O que é reabsorção? O sódio e potássio é importante para nosso metabolismo. Então ele sai do túbulo distal e vai para onde? Vai para o capilar sanguíneo. Tá? E aí, o líquido tubular, aqui ele fica hipotônico. O que é hipotônico? Quando sai sódio e sai potássio para fora do túbulo distal, a pressão osmótica dentro do túbulo vai ser menor e fora vai ser maior. Porque para onde o sódio vai, para onde o potássio vai, a pressão lá vai ser maior. Tá? E aí, percebemos que inicia aqui, né,
na porção descendente da alça de Henle, aqui nessa alça de Henle, é absorvido água, né? Por que é importante absorvermos água? Porque se não fosse absorvido água, a gente desidrataria, certo? Então reabsorver água é muito positivo. E aí na porção ascendente, quando sobe, é reabsorvido o que? Sais. Certo, pessoal? E aí no túbulo contorcido distal, aqui na porção distal, é reabsorvido água. E aí nos túbulos coletores, principalmente aqui nesse túbulo coletor cortical, aqui ainda é absorvido água. E uma parte da água tem que sair também para ajudar na excreção daquilo que é impuro, daquilo que faz mal. Certo, pessoal? É assim que acontece uma filtração, né, de um néfron apenas. E nós temos aí milhões de néfrons fazendo esse trabalho ao mesmo tempo. Aqui é só uma representação de uma unidade só. Tá? Aqui nessa imagem, pessoal, a gente vai tentar mostrar para vocês de uma forma mais didática ou ilustrativa. Aquilo que está em roxo é o que é aproveitável, é o que tem que ser reabsorvido, né? Ser reabsorvido, pessoal, é sair do túbulo, por exemplo aqui, túbulo proximal, tá? E ir para os capilares sanguíneos. Vocês viram que lá em volta de todo o néfron existem diversos capilares, né, sanguíneos, certo? Vasos bem fininhos para que partículas bem pequenas possam ser reabsorvidas. Porque aqui no, imaginem que aqui em todo esse circuito é como se fosse observado pequenos furinhos para que possa passar daqui, por exemplo, do túbulo proximal para os capilares. Então aquilo que está em roxo aqui representado nesta imagem é positivo, né? Tem que ser reabsorvido através dos capilares. Então, à medida que o filtrado vai percorrendo, né, aqui nessa porção proximal do túbulo, a gente observa que glicose, aminoácido, ureia não é positivo, né? A ureia vai ter momentos que a ureia, o excesso dela que é removido. Por exemplo, aqui, ó, ureia está sendo reabsorvida aqui, porém aqui ela está sendo o que? Retirada novamente. Então essa ureia que saiu daqui no túbulo proximal, quando ela chega lá na alça de Henle, ela volta de novo de fora para dentro. Tá? Porque a ureia não é um elemento positivo. Ela tem que ser removida, tem que ser excretada a partir do túbulo. Tá? Então vamos seguir aqui. Ó. Túbulo proximal reabsorveu água, urato, ureia, aminoácido, glicose, carbonato, né, sódio, potássio. E aí percebemos que à medida que chegou aqui, né, ainda no túbulo proximal, saiu da corrente sanguínea dos capilares e foi para o ducto coletor ureia, tem que ser eliminado, urato tem que ser eliminado, creatinina, certo? E algumas drogas também tem que ser eliminadas. Então saiu dos capilares e foram para o circuito, né? Nesse caso aqui, a alça descendente, né? No caso, né? Na alça descendente, na alça de Henle descendente, aqui está sendo reabsorvido água. Água é positivo, água é relevante, com certeza. Saiu da alça de Henle e foi para os capilares sanguíneos. Deu a volta, né? Chegou aqui nessa porção, ureia está sendo reabsorvida. Neste caso, está saindo dos capilares e indo para onde? Para a alça.
né, ureia tem que ser eliminada. Então a ureia voltou. Então essa ureia que saiu e foi para o capilar, quando chegou aqui na alça, ela voltou novamente para dentro da alça, tá? Porque ela tem que ser eliminada. Chegou aqui nessa porção ascendente da alça de Henle, percebam que o sódio, potássio e cloreto, eles saíram da alça e foram para o capilar. Isso quer dizer que eles foram reabsorvidos, então eles são relevantes, tá? Então nesse caso aqui passou da alça e foi para o sangue. Aqui, né, saiu da alça de Henle, chegou aqui nessa porção aqui, a porção do túbulo distal. Aqui no túbulo distal nós está sendo reabsorvido também a água, o íon carbônico, né, carbonato, né, e cloreto e sódio, tá? Aqui percebemos aqui, antes de iniciarmos o ducto coletor, está sendo absorvido para dentro do ducto íons hidrogênio, potássio e amônia. A amônia é tóxica, a amônia tem que ser eliminada. Então o que está indo para dentro do circuito tem que ser eliminado. O que está saindo do circuito é aproveitável. Esse é o racional que vocês têm que entender. E neste caso aqui, vocês percebem que funciona dessa forma. Por exemplo, aqui nesse ducto coletor, percebe-se que está saindo um pouco de água e também está saindo ureia. Mas nós temos que ter uma quantidade mínima de ureia também. Então, quando vocês forem fazer um exame de ureia, nós temos um parâmetro normal, aceitável de ureia na corrente sanguínea. Quando esse excesso de ureia está superior, isso quer dizer que os rins não estão filtrando como deveriam, né? Como eu disse anteriormente também, aqui no ducto coletor não pode passar proteína, que não pode sair proteína na urina, não pode sair glicose na urina, né? Porque são macromoléculas. Lembram lá, pessoal? Glicose é absorvida aqui, ó, nessas porções aqui iniciais, tá? Então, uma pessoa que tem que sai glicose na urina, geralmente a urina tem cheiro, né? Tem um cheiro adocicado. Isso é exclusivo aí, principalmente de pacientes que apresentam diabetes, né? Porque, por exemplo, a metformina, o papel dela é tentar eliminar uma boa parte aí da glicose através da urina, porque a metformina tem esse mecanismo, né, de favorecer uma pequena eliminação, uma pequena concentração de glicose através da urina, tá, pessoal? Espero que tenha entendido, é um pouco complexo, é um pouco realmente confuso, tá? Quem tiver dúvidas aí, nos procure, tá? Através aí do Clason, WhatsApp, seja o que for, nos grupos aí da faculdade, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima, tá?